História de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, antiga cidade da Numídia, atual Argélia, no norte da África, no ano de 354. Filho primogênito de Santa Mônica e de Patrício, rude pagão que depois viria a se converter ao catolicismo. Teve um irmão, Navígio, e uma irmã, Perpétua, que viria a ser religiosa. Com inteligência superior, aos 11 anos estudou inicialmente em Maduro, perto de Tagaste. Aprendeu ali sobre literatura latina, mas também sobre o paganismo local e romano. Sua mãe o educara na fé católica, mas a inconstância, o espírito de insubordinação e a impetuosidade de caráter de Agostinho a levara a adiar o seu batismo, com medo que ele viesse a profanar o sacramento. E, realmente, aos 16 anos, tendo ido estudar retórica, filosofia e literatura em Catargo, adotou uma vida desregrada. Seu pai tinha preocupações apenas em que tivesse boas notas, brilhasse nas festas sociais e se destacasse nas atividades físicas. Com 17 anos, quando seu pai morreu, Agostinho estava corrompido pelo jogo e pela luxúria, e passara a seguir uma seita maniqueísta, onde há um Deus bom e o outro mau. O hedonismo, a ideia de que o prazer é o fim único da vida, o levou a juntar-se 2 anos depois com uma mulher cartaginesa, da qual teve um filho, Adeotado. Aos 20 anos, Agostinho era professor conceituado de retórica em Cartago, mas sua mente inquieta não estava satisfeita. Ao ler Hortenísios de Cícero, começou a buscar a sabedoria, a felicidade. Escreveu o grande romano. Consiste nos bens que não parecem, sabedoria, verdade e virtudes. Esta busca o levou a estudar e conhecer diferentes propósitos filosóficos ao longo do tempo. Em 382, procurando algo que o satisfazesse interiormente e, ao mesmo tempo, querendo evitar as admoestações de sua mãe, usou de um estratagema para deixá-la no porto de Catargo, enquanto embarcava com a amante e a Adeotado para Roma. Lá teve o apoio dos maniqueístas e abriu uma escola, mas já não estava satisfeito com esta seita. Em 384, obtém a cátedra de retórica na corte imperial em Milão, onde passa a seguir o ceticismo. Nessa cidade estava o bispo Santo Ambrósio, cujos brilhantes sermões começaram a interessá-lo pela refinada técnica oratória e dialética. Ao aspecto intelectual foi acrescentado o espiritual, o conteúdo das pregações, e Agostinho começou a se questionar quanto ao catolicismo. Mônica já se mudara também para Milão, para estar mais perto do filho, e suas orações e lágrimas partilhadas
e orientadas por Ambrósio, de quem se aproximou, começaram a dar frutos. Atormentado, Agostinho leu tanto variadas obras filosóficas quanto a Bíblia, interessando-se pelos pensadores gregos e pelos ascetas cristãos. Mas ele buscava a verdade e, seguindo um impulso interno, como uma voz interior, certamente uma moção do Espírito Santo, que lhe dizia: pega e lê. Abriu uma das cartas de São Paulo em RM 13:14. Vivamos honestamente, como quem vive à luz do dia. Nada de comilanças, nem volúpias, nem luxúrias, nem brigas, nem rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos de Jesus Cristo, e não tenhais preocupações com a carne para satisfazer as suas concupiscências. Essas palavras e o que ouvira de Santo Agostinho o decidiram finalmente. Encerrou o relacionamento indecoroso de 13 anos com a amante, que voltou para a África. Abandonou os vícios e os maus costumes e preparou-se para o batismo. Tanto ele, aos 33 anos, como Adeodato, com 15 anos, foram batizados por Santo Ambrósio, na Catedral de Milão, na Páscoa de 387. Não muito tempo depois, Adeodato morreu e Santa Mônica, junto com Agostinho e seu irmão Navígio, decidiram voltar para Tagaste, no porto de Ostia, próximo de Roma. Mônica, depois de constatar que sua missão nesta vida fora completada com a conversão do filho, é acometida por uma misteriosa e fulminante febre, falecendo em poucos dias. Agostinho, depois, escrevia dela: pela carne me concebeu para a vida temporal, e pelo coração me fez nascer para a eterna. Confissões, 9:8. Sepultada Santa Mônica, Agostinho seguiu para Tagaste, onde, chegando em 388, junto com alguns amigos, iniciou uma vida monástica, com uma regra escrita por ele mesmo. Dedicavam-se à oração, à meditação, ao estudo da Bíblia e às obras de caridade. Em 390 ou 391, o bispo Valério de Hipona o ordenou sacerdote e, com o seu falecimento em 396, Agostinho foi aclamado pelo povo como seu sucessor. Por 34 anos, fica à frente da diocese e desenvolve um trabalho portentoso, de alcance verdadeiramente católica, isto é, universal e de verdade perene. Agostinho foi um bispo, sempre atento às necessidades espirituais e materiais dos fiéis, ensinando a doutrina com toda a ortodoxia e combatendo heresias e cuidando caridosamente dos pobres. Como mestre incontestável de espiritualidade, a demonstrou por palavras faladas e escritas e por ações. A sua primeira comunidade deu origem a muitas ordens e congregações masculinas e femininas que seguiram
as inspirações da regra que escreveu para ela. Segundo seu primeiro biógrafo, ele deixou à igreja um clero muito numeroso, assim como mosteiros de homens e de mulheres, cheios de pessoas dedicadas, sob a obediência de seus superiores, juntamente com as bibliotecas, que contêm livros e discursos seus e de outros santos. É considerado o mais profundo pensador do mundo antigo, bem como um dos mais importantes teólogos e filósofos da patrística na Igreja, influenciando e iluminando até hoje o pensamento universal. Divulgado na imensa obra escrita, mais de 1000 publicações que deixou e que abarca os mais diversos temas filosóficos, doutrinas, apologéticos, morais, monásticos, teológicos e exegéticos. Além disso, muitas de suas homilias transcritas serviram de modelo e inspiração para os religiosos ao longo do tempo. Santo Agostinho faleceu em Hipona, então sobre invasão bárbara e perseguição aos católicos em 28 de agosto do ano 430, com 76 anos. É doutor da Igreja e um dos luminares da patrística. A sua incessante busca pela verdade enriqueceu a Igreja e, sobretudo, pelas suas obras, a Idade Média teve acesso à antiguidade cristã. Seus escritos são fundamentais na formação de toda a cultura do Ocidente, segundo Paulo IV. Pode-se dizer que todo o pensamento da antiguidade conflui na sua obra, e dela deveriam correntes de pensamentos que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos sucessivos. Acima de tudo, Santo Agostinho é o doutor da graça, não somente por ter ensinado como ela opera, mas porque é a prova mesma de como podemos, se o permitirmos, ser totalmente transformados por ela. Seu exemplo pessoal mostra como alguém que não tinha forças para deixar o pecado foi tomado e imerso na graça de Deus, porque é Ele próprio que começa fazendo com que queiramos, e é Ele que acaba cooperando com aqueles que assim querem. Das suas principais obras, que inclui a Trindade em 15 livros, o Livre-Arbítrio em 3 volumes, a Graça em 2 livros, com 7 partes no total, e comentários bíblicos no Antigo e Novo Testamento, talvez a mais conhecidas sejam Confissões e Cidade de Deus. A primeira, em 13 livros, é como que uma sua autobiografia espiritual e um hino de louvor ao Senhor, onde confessa tanto a sua miséria espiritual, dos seus pecados, quanto a grandeza de Deus que o redimiu. A segunda, em 22 livros, trata da relação entre a fé, a política, retratada nas aparições da alma, e os desejos mundanos, e influenciou diretamente a teologia cristã e o pensamento político ocidental. Foi escrita no contexto do saque de Roma pelos visigodos em 410 e das críticas pagãs, de que Roma estava mais segura na época das divindades pagãs do que com o Cristo.
Em resumo, mostra a humanidade dividida, desde Adão e Eva, diríamos, entre dois amores, o amor a si mesmo, até a indiferença por Deus, e o amor a Deus, até a indiferença por si mesmo. Reflexão. É da natureza humana buscar a Deus, porque somos sua imagem e semelhança, com maior ou menor sensibilidade. Todos nós ansiamos por Ele, que é eterno, inesgotável e perfeito. Nesta procura, por causa das consequências do pecado original, a confusão do que é perfeito, com o que traz sensações agradáveis em diferentes níveis da dimensão humana, como o físico, o racional, o emotivo, é uma tendência constante e que exige um esforço a partir do espiritual. O aspecto humano mais afim do mundo, para que saibamos distinguir estes apelos interiores da verdade, que é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se conheceis a mim, conhecereis também a meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Jó 14:67. Esclareceu Jesus aos apóstolos, indicando também que é um como o Pai na Santíssima Trindade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, quem é nossa origem e fim, e o único no qual encontraremos a felicidade e a alegria perene e completa, que percebemos e naturalmente buscamos naquilo que, nesta vida, percebemos como perfeito. Toda a vida de Santo Agostinho nos coloca diante deste drama essencialmente humano, que é a busca ansiosa por Deus, pela plenitude da felicidade, perfeição, que é a verdade da nossa existência, para o que fomos criados, e foi perdido no pecado original, mas resgatado na paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Deus encarnado exatamente para que pudéssemos ser resgatados. O preso e miserável não pode resgatar-se a si mesmo. Precisa de alguém que ofereça por ele. E o pecado original prendeu o homem na miséria. Logo, é necessário outro ser humano, livre e rico, que o tire da prisão. Mas quem, se a humanidade inteira, na sua essência, está cativa? Jesus, Deus, se encarna e se oferece por nós, porque é Ele próprio que começa fazendo com que queiramos, e é Ele que acaba cooperando com aqueles que assim querem. E, só por isso, o desejo natural da perfeição pode ser de novo alcançado. Se, libertado o homem, não se entregar de novo à prisão, ao pecado, voluntariamente. O próprio Agostinho, depois de convertido, dá testemunho deste processo, que demorara a entender, na talvez mais famosa Com Justiça das suas citações. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Estáveis dentro de mim, e eu estava fora. E aí vos procurava, e disforme como era,
lançava-me sobre estas coisas formosas que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Mas vós me chamaste, e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e comecei a desejar ardentemente a vossa paz. Confissões 10º, 27, 38. Mas não basta a conversão. Na vida espiritual, quem não avança, retrocede. A busca de Santo Agostinho é inerente e natural a qualquer outro homem, mas continuar avançando na vida de santidade, apesar de novas quedas e levantamentos, constantemente e sem desistir, é uma escolha pessoal, da qual naturalmente seremos os únicos responsáveis pelas consequências nesta e na vida futura. Oração. Deus de infinita paciência, que por séculos preparastes a redenção e nos aguardais com amor assíduo, concedei-nos, por intercessão de Santo Agostinho de Hipona, a sinceridade da busca e da conversão a vós, ao longo de toda a nossa vida, e a honestidade de perseverarmos sempre mais no crescimento da santidade, até que o amor por vós chegue à indiferença por nós mesmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém.